todos. Vocês me escutam, pessoal? Falcão, me escuta bem? Perfeitamente, Léo. Legal, pessoal. Novamente, então, o nosso bom dia a todos os participantes. Já somos aí quase 50 pessoas conectadas. Em atenção, em respeito à atenção e à pontualidade de todos, nós vamos dar início, então. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo interesse e pelo tempo de todos vocês. Aproveito já para agradecer também ao apoio da Palo Alto, da Westcom, que viabilizam mais esse evento aqui na Service. Eu sou o Leonardo Lemes, diretor de Segurança Cibernética da Service, e vou fazer uma breve contextualização aqui sobre o tema de hoje. Aqueles clientes e amigos que estão acompanhando a nossa série de eventos já conhecem o nosso formato, né? São aqui, temos um primeiro bloco aqui de 10 minutos, 15 minutos, em que nós fazemos uma breve contextualização. Depois passamos a palavra para o especialista, né, que vai nos brindar aí com a apresentação em si. Esse segundo bloco ele dura em torno de 35 minutos. E depois nós vamos para um bloco de fechamento. Esse bloco tem uma duração de 15 minutos, com as discussões, né, que é o momento mais rico em que vocês, a audiência, participa, traz as suas dúvidas e nós tentamos atender a todos dentro do possível. O tema em questão, o tema que nos reúne hoje, ele já seria relevante, importante, independente das notícias das últimas 48 horas, né, que trazem aí ataques em empresas do tamanho da Honda, do tamanho da Avon, entre outras. Semanas atrás nós tivemos outras marcas conhecidas aqui no Brasil, como a Natura, sendo vítimas de incidentes. O que isso nos mostra? Que realidade que se expõe através desses incidentes? Um paradigma que talvez nós já tenhamos já conhecimento há talvez 3, 5 anos aqui no Brasil, de que a arquitetura de segurança das organizações, elas precisam dar conta de mais do que simplesmente identificar incidentes de segurança. Nós precisamos muito mais do que reduzir riscos de segurança da informação. Nós temos que ser capazes de responder aos incidentes. E eu estou, né, durante essa fala, tentando fugir do jargão, mas ele talvez seja inevitável e talvez seja didático, né? A questão não é se a empresa A ou B vai ser atacada, é quando ela vai ser atacada. E quando isso ocorrer, tudo que nós precisamos é atentar a uma métrica, o tempo de resposta do incidente. Então, quanto mais tempo o atacante tem dentro dos nossos sistemas, dentro das nossas redes, maior vai ser o dano, maior será o impacto que ele vai causar, que ele vai conseguir gerar. Então, mediante um cenário de incidente, nós precisamos ser efetivos, nós precisamos, para aqueles participantes que conhecem a área de incidentes, né, precisamos erradicar o incidente rapidamente. Essa é uma métrica importante. Mas como fazer isso? Como tratar um incidente de maneira rápida, de maneira efetiva, se as nossas organizações, em geral, padecem de falta de conhecimento e falta de recursos? As equipes de segurança são cada vez mais enxutas, né? Diversas pesquisas aí mostram que as equipes de segurança não contam exatamente com o conhecimento e com a quantidade de pessoas que precisaria para ter uma resposta efetiva a um ataque sofisticado, por exemplo. Como fazer isso? Pessoal, o convite aqui é para colocar, para que todos nós possamos nos transportar lá para a sala de crise, lá para a sala de resposta a incidente. Está acontecendo um incidente, nós temos 3 analistas, num caso bom, num caso ótimo, e esses analistas agora, para responder a esse incidente, eles precisam acessar 8 telas diferentes, talvez 9, talvez 10, talvez 20, que é a quantidade de produtos, a quantidade de tecnologias de segurança que existem dentro dessas organizações. Eu tenho um WAF, eu tenho um WAS, eu tenho alguém que está protegendo o meu endpoint, alguém que está protegendo a borda da minha rede, mas eu tenho um ambiente na nuvem também. Então, vocês se coloquem no lugar dessa equipe que agora precisa ficar de tela em tela, tentando montar o cenário para então responder a esse cenário. Isso é muito desafiador.
e é contraproducente. Portanto, é aí que as tecnologias de automação e orquestração surgem. É nesse contexto, é com esse propósito, o propósito de trazer inteligência e automação. Então, quando nós falamos de orquestração, nós estamos falando da integração com as diversas tecnologias de segurança que o cliente tem à sua disposição, que as empresas possuem, que podem ser de fabricantes diferentes, que talvez conversem entre si, talvez não conversem, mas essa camada de orquestração vai gerar essa integração. E, claro, o Falcão vai nos trazer isso com muito mais propriedade, com uma granularidade maior do que a que eu estou trazendo aqui para vocês. E a automação? É a automação que vai fazer com que a gente ganhe tempo na resposta a incidente. Mas automatizar o quê? Automatizar um processo eficiente e eficaz de resposta a incidente. Porque se nós não tivermos um processo bem desenhado, o que nós vamos automatizar é o caos. Né? É mais ou menos aquela definição de eficiência e eficácia. Né? Se você não é eficaz, pelo amor de Deus, não seja eficiente em fazer a coisa errada. Né? Então, a gente precisa desenhar os processos de segurança de maneira adequada, de maneira inteligente, automatizar esse processo, essas atividades repetitivas, para que o ser humano, para que o analista seja liberado para atividades mais nobres no momento da resposta a incidente. Esse é o contexto dessa apresentação de hoje, desse evento de hoje. Um contexto que nos convida a repensar as arquiteturas de segurança para o tempo de resposta a incidente, de maneira ágil, de maneira inteligente, e para isso a tríade é aquela de sempre: tecnologia, processos e pessoas. E o que perpassa essa tríade, o que tem em comum nessa tríade, é a inteligência. A inteligência das pessoas que vão para os processos, a inteligência das ferramentas que contribuem para o aprimoramento dos processos. Essa era a breve mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu agora vou chamar a minha amiga Alessandra Baré para fazer uma breve introdução aí sobre o que a Palo Alto tem feito nesse cenário. Talvez venha até um spoiler aí de algumas novidades. Vamos ver. Ale, tudo contigo. Obrigado pelo apoio mais uma vez. Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço aqui em nome da Palo Alto o apoio da Service com essa iniciativa. Então, super obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Para que todos me conheçam, eu sou responsável pela área de canais na Palo Alto, aqui no Brasil. Trabalho junto aqui com o André Falcão, apoiando os nossos parceiros aqui. Então, muito obrigada, Service, por essa oportunidade. Então, para falar rapidamente um pouquinho sobre o momento da Palo Alto, bom, todo mundo que está aqui deve conhecer Palo Alto como a empresa do Firewall, né, do Next Generation Firewall, e realmente é assim que a gente surgiu há 13 anos atrás, e vendendo Firewall, e foi assim que nós nos tornamos. Hoje a Palo Alto é a maior empresa de segurança cibernética do mundo, então realmente com o apoio desse Firewall, e realmente a gente continua evoluindo nesse Firewall. Então nós tivemos o ano passado uma nova versão, né, de sistema operacional, com mais de 60 funcionalidades novas, e agora, dia 17, nós vamos ter o que nós estamos chamando de Mega Launch, que é mais funcionalidades aí em cima desse Firewall, são mais de 70 novas funcionalidades sendo lançadas a semana que vem. Então, o nosso Firewall, que já era muito reconhecido, quando a gente olha lá no Gartner, né, o líder dos líderes ali no quadrante, a gente continua evoluindo em cima disso, com novas funcionalidades de segurança, porque a gente acredita num conceito de plataforma, né, onde o Firewall ele pode ser a grande plataforma da estrutura de rede dos nossos clientes, e a gente entende, quando a gente fala de plataforma, um conceito de que, muito baseado no que o Leonardo comentou, que as empresas hoje cresceram em um monte de soluções, um monte, né, de soluções diferentes para tratar dores diferentes dentro da empresa. Ele falou, né, eu preciso proteger, preciso de PS, preciso disso, preciso daquilo, de segurança de DNS, segurança disso. Você começa a colocar um monte de coisa dentro da empresa, só que como você administra tudo isso, né? Qual a expertise que os meus funcionários têm que ter para conseguir administrar essas várias soluções, essas várias funcionalidades que começam a pipocar alertas diferentes dentro da rede, e eu preciso de um ser humano
que vai estar ali tentando entender esses alertas que surgem de vários pontos, trazendo um contexto para que a gente consiga responder rapidamente. E a gente já entendeu e aprendeu com o tempo que isso é humanamente impossível. Nenhum ser humano vai conseguir entender diversas ferramentas, analisar tudo isso rapidamente e criar um contexto. É necessário que a gente tenha tecnologias, né, que usem aí inteligência artificial, machine learning, para conseguir responder rapidamente a tudo isso. E a Palo Alto, ela vem nos últimos anos, a gente entendeu, né, que o Firewall ele podia trazer uma inteligência ali de rede para a gente, mas a gente tem que ter inteligência do que está acontecendo também no endpoint, também na nuvem, e a gente passou a entender, então, que tudo isso, essa visão, né, o Firewall ele passa a ser um sensor de rede para a gente, o endpoint um sensor para a gente trazendo informações, a nuvem também, né, um sensor alimentando uma grande plataforma que ajuda os nossos clientes a responderem automaticamente a esses incidentes. E aí, no sentido de se posicionar rapidamente nessa mudança, né, de visão, então eu não tenho mais um monte de produtos, eu tenho que ter uma plataforma que olhe todos esses sensores da rede e consiga trazer aos nossos clientes a capacidade de responder rapidamente, né? Como o Leonardo comentou. A gente sabe que um ser humano não vai ter condições. E é muito interessante porque a gente tem a visão de que os hackers estão cada vez usando mais inteligência artificial, eles entram num portal, criam um ataque ali em 10 minutos, eles criam um ataque baseado em inteligência artificial e tudo, e os nossos clientes, como é que se protegem? Então, nesse sentido de criar essa plataforma que ajude os nossos clientes a responderem rapidamente, de maneira automatizada, com toda a inteligência artificial por trás e tudo, nesse sentido a Palo Alto se posicionou e falou, é aqui que nós vamos entrar, nesse apoio para os nossos clientes, e de maneira a entrar e novamente querer liderar um novo mercado, a gente fez um grande conjunto de aquisições, então foi quase 2 bi de dólares no último ano e meio, de aquisições de soluções estratégicas para a criação dessa plataforma, tanto para o ambiente on-premise, quanto para o ambiente em nuvem, e essa plataforma de automatização e orquestração. Então, dia 17 tem novidades aí, várias novidades aí no sentido do Firewall, então aguardem convites nossos aí para conhecer um pouco disso, e o Falcão vai falar agora um pouquinho então sobre essa plataforma de automatização. Muito obrigada à Service pela oportunidade e a todos vocês que estão aqui para nos ouvir. Muito obrigada. Falcão. Maravilha, Alessandra. Obrigado pela introdução. Obrigado, Leonardo. É um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço bastante o tempo de vocês, a oportunidade da gente poder falar um pouco mais sobre automação de SOC, né? Que é, ao invés da gente automatizar o caos aí, que nem o Léo falou, a gente ter uma vida mais fácil e mais automática e orquestrada aí. Primeiro, antes de falar sobre como a gente pode fazer esse nosso dia a dia mais fácil, vamos entender como que é o dia a dia de um SOC. O dia a dia de um SOC, as principais atividades de um time de segurança dentro de um SOC, isso em qualquer SOC, acontecem nessas macroatividades que a gente está citando aí na tela. Então, começa pelo estudo de um grande volume de dados, nos quais são analisados por analistas que estão ali dentro daquela operação do dia a dia do SOC, e conforme você vai encontrando os alertas, os incidentes, você acaba criando uma priorização e você cria processos baseados nessas prioridades. A partir das prioridades, você acaba investigando, obviamente, os incidentes mais prioritários, né, que são mais críticos. A partir do momento que você investiga, valida aquele incidente para que ele seja realmente um incidente, você acaba tendo uma colaboração entre pares da empresa, né? Muitas vezes entre times dentro do próprio SOC, mas também colaboração entre diferentes times da empresa, como, por exemplo, o time que cuida de cloud, o time que cuida de IoT, e aqui já começa a ter a parte envolvendo seres humanos. A partir do momento que existe essa colaboração, a identificação do incidente, a investigação, a validação, é aplicada a resposta no ambiente. A resposta no ambiente é aplicada a partir do momento que existe um workaround, né, uma resposta para ser aplicada, seja ela uma atualização de sistema operacional, aplicação de um patch, instalação
de alguma ferramenta de segurança, e a partir do momento que você aplica e conserta um incidente, você tem que mensurar a performance daquele ambiente para ver se aquele ambiente mantém a performance esperada e a saúde que a gente espera no dia a dia. Então, esse é o dia a dia, são as principais atividades de um SOC. Em geral, acontecem essas atividades. Mas qual que é o cenário atual, pessoal? O cenário atual é que hoje as empresas têm centenas aí de coisas acontecendo. As ferramentas de segurança são dezenas que o cliente possui no ambiente. Então, as empresas hoje possuem uma série de tecnologias, uma série de ferramentas de segurança, cada uma fazendo uma coisa, uma parte da visibilidade do controle, e chegam muitos alertas, então chegam milhares de alertas por semana para esses analistas olharem. E o grande ponto é que a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais especializados aí, principalmente na área de segurança, profissionais de TI focados em segurança que conhecem ferramentas de segurança a fundo e que existe ali um conceito de múltipla tecnologia. É bastante difícil você encontrar um profissional que conhece, que é extremamente qualificado nas mais diversas ferramentas de segurança. Então, esse é um gap. Existe aí um gap muito grande de contratação de profissionais de segurança em todo o mundo, principalmente aí América Latina, e falando de Brasil, esse gap é enorme. E como a gente falou aí, o Léo citou muito bem a parte das múltiplas telas, né? É onde você, obviamente, tem uma tela ali olhando uma parte do problema, outra tela olhando outra parte do problema. Então, uma é o Threat Intelligence, outra é a parte de comportamento, outra é Cloud Security, a segurança em nuvem, outra é a parte de endpoint, o Active Directory, a parte de autenticação de usuários, as ferramentas de segurança de rede. E a verdade, pessoal, é que chegam toneladas de alertas para esse analista olhar todos eles. E as ferramentas funcionam no que a gente chama de silos. O que são os silos? São coisas independentes que, de certa forma, desaceleram a investigação e a resposta dos incidentes. Esses analistas ficam olhando essas toneladas de alertas e, muitas das vezes, esses analistas são forçados a olhar de forma manual e correlacionar essas informações de forma manual. Ou seja, ele vai lá na parte de Cloud Security, olha os logs que tem lá naquelas ferramentas, olha na parte de autenticação, valida o usuário, qual que é o IP, valida isso nesse Threat Intelligence, se esse Threat Intelligence conhece esse IP, se esse IP faz parte de alguma campanha de ataque, valida nas ferramentas de rede, se aquele usuário passou por alguma área da empresa, valida no endpoint dos usuários, quais são os processos que estão acontecendo ali naquele momento, ou retroativamente falando, né, quando a gente pega um incidente que já aconteceu há uma semana atrás, há 2 semanas atrás, que acabou aparecendo e sendo descoberto ali pelo time de segurança só 2 semanas depois ou só um tempo depois, isso pode acontecer. Então, essa busca manual por informação acontece todo dia, todo momento, em todo tipo de SOC. E raramente a gente consegue pegar da forma manual todos os dados necessários para as nossas investigações. E a partir daí acabam aparecendo os pontos cegos, né? Eles não são totalmente encontradas as informações necessárias para aquelas investigações e você acaba deixando passar logs que muitas vezes são considerados falsos positivos, mas que de certa forma tem a ver com alguma cadeia de ataque. Então, pessoal, existem várias ferramentas, conforme a gente falou, várias telas, e algumas empresas realmente partiram para o mundo de correlação mais efetiva, e aí existe até um conceito bastante difundido e bastante utilizado, que é o do CIEM, que realmente consegue consolidar vários logs de diversas tecnologias, mas com a realidade que a gente está vivendo e com a evolução das tecnologias, com o surgimento de múltiplas plataformas cada vez mais integradas e cada vez mais espalhadas e distribuídas, o CIEM ele não consegue encarar toda essa realidade, contendo todos os casos de uso, né, e detecção de ameaças e workflows digitais, né? A maioria dos produtos eles focam em uma pequena parte do problema
e você tenta correlacionar tudo isso de uma forma cada vez mais automática. É o mundo ideal, né? A gente ter menos trabalho e poder fazer com que a tecnologia nos ajude nesse sentido. A verdade é que hoje gasta-se e investe-se muito tempo na identificação do problema de fato. Então, a alocação média do analista de segurança, ele passa muito tempo tentando identificar o problema e depois que ele identifica de fato o problema, ele passa para as próximas etapas da resolução daquele incidente. Por quê? Por que isso acontece? Porque existem muitos logs e os logs, eles de certa forma vêm com pouca maturidade, porque você tem bastante falso positivo acontecendo no ambiente. Então, uma sobrecarga de logs acontecendo e os dados vêm muitas vezes de ferramentas que não provêm muitas informações avançadas, como, por exemplo, o log de uma CL, de um switch, que aparece lá apenas o IP, a porta, o protocolo. São dados de baixa fidelidade no que a gente diz em segurança. A gente não tem muita informação num IP, porta e num protocolo. Então, os sensores, muitas vezes, são de baixa qualidade, que estão distribuídos no ambiente, não só de rede, mas como endpoint, cloud, aplicações distribuídas. E muitas das vezes, pessoal, por esses alertas não serem tão importantes do ponto de vista de segurança no dia a dia desse SOC, eles acabam sendo ignorados. Muitas vezes esses alertas passam por acessos legítimos. De repente, um mapeamento de um diretório, um mapeamento de IPs na rede, um mapeamento de portas disponíveis de acesso. Então, a gente tem alertas sendo ignorados nesse SOC, porque o analista vai ver lá o log crítico, o médio e o só informacional, e muitas vezes ele fala, esse log que é só informacional, eu não vou dar prioridade porque eu tenho um log crítico acontecendo aqui, um alerta crítico, e muitas vezes esse alerta informacional tem a ver com a cadeia de ataque que foi detectada pelo log crítico. E não existe um acompanhamento pós-mitigação. Muitas das vezes, pessoal, a gente tem o analista resolvendo problema atrás de problema, é um incidente atrás do outro, e quando ele acaba de resolver um incidente, ele já tem que ir para o próximo. Ele não tem muito tempo de validar ao longo da evolução das aplicações de resolução de incidentes se aquilo realmente volta a aparecer ou se aquilo de fato foi mitigado. Então, acompanhamento pós-mitigação é fundamental que ele aconteça. E a rotatividade e exaustão das consoles é nítida. As ferramentas, elas não guardam log para sempre, né? Existe uma rotatividade de logs. Se a gente demora muito tempo para identificar um incidente, o problema, a causa raiz, é capaz da gente perder parte dos logs que são fundamentais para a investigação. Então, a rotatividade e a exaustão das consoles é outro ponto de desafio do dia a dia do SOC. E, de fato, quando a gente fala de ataques dos mais diversos tipos, você consegue bloquear com as ferramentas corretas. Então, quando a gente fala de ameaças conhecidas, malwares que são evasivos, que tentam passar pelas ferramentas de segurança que a gente já tem, ou ataques de dia zero, são os ataques zero day, os APTs, ou até mesmo ataques que não possuem, de fato, um arquivo, né, um malware, mas que tem algum tipo de script, que a gente chama aí do tipo fileless, que acaba executando coisas no próprio sistema operacional, muitas vezes utilizando o sistema operacional contra o sistema operacional. Então, você tem várias formas aí de proceder com o objetivo e, de fato, essa grande quantidade e essa maioria de ataques, eles podem ser evitados se você tiver um ambiente bem configurado, com as ferramentas corretas, e você tiver ali todas as coisas nas melhores práticas. Essas são os mais fáceis de executar, porque hoje você possui ferramentas prontas disponíveis na internet que podem gerar variáveis de ataque, randomizar hash de arquivo e assim vai. Só que quando a gente fala de ataques direcionados, os ataques que são mais sofisticados, eles são mais danosos, né? Então, eles são silenciosos, eles acontecem de forma lenta e muitas das vezes acontecem de dentro da própria empresa, são ameaças internas.
São usuários que entram com os dispositivos comprometidos dentro da companhia e aquele dispositivo acaba passando de forma lateral para outras camadas da companhia sem o consentimento do time de segurança e TI. A partir daí, você tem várias outras realidades, como, por exemplo, o tráfego criptografado de aplicações de rede social ou de tecnologias de criptografia fim a fim ou de certificate pinning, na qual a aplicação não permite com que você faça a identificação no meio do caminho, como, por exemplo, o man in the middle. Então, são várias outras coisas que a gente tem que levar em consideração, que são menos de 1%, né? Esse é um número aí subjetivo de identificação, mas é onde dá mais trabalho. É onde a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, aplicar machine learning, fazer a tecnologia identificar mais camadas de forma automática e orquestrada. É aqui que vai dar mais trabalho. Conforme a gente falou, os profissionais de segurança eles estão em falta, né? Então a gente vê uma falta enorme de profissional qualificado com relação à segurança da informação. Os dados que eles recebem são muitas vezes de baixa fidelidade e, em contrapartida, os atacantes eles estão mais automatizados. Eles conseguem fazer scripts, ferramentas, eles têm comunidades, eles se ajudam. Hoje existem companhias, aí, empresas que são focadas nesse tipo de segmento. Então, hoje a gente precisa cada vez mais de sofisticação para entender os ataques direcionados, os ataques distribuídos, enquanto que os atacantes estão cada vez mais automatizados aí. E o que o SOC quer? De fato, só que ele quer aumentar a capacidade de detecção, ele quer encontrar todos os ataques, não só os novos tipos de ataque, que são esses 3 primeiros pontos que a gente está citando aqui, mas ele quer diminuir, inclusive, o tempo do ataque zero day. Se eu tenho um malware, um arquivo malicioso, que ele é malicioso, mas ninguém conhece, não adianta eu conhecer ele e ter o consentimento dele uma semana depois que ele está no meu ambiente, concordam? Então, a gente tem que encontrar todos, mas não só os novos, os antigos, e inclusive diminuir esse tempo de detecção é fundamental. Essas são as principais vontades do SOC. Só que, em contrapartida com essas principais 4 vontades, a gente tem uma sobrecarga enorme de eventos, que nem a gente falou. As integrações são complexas ao ponto de você, muitas vezes, ter que criar automações baseadas em API de forma customizada, pedir exceção, criar feature request, muitas vezes em uma tecnologia. Então, as integrações, elas são muito manuais, elas são muito fixas para cada tecnologia, elas não acompanham uma plataforma distribuída. O gap de profissional capacitado é um grande desafio do SOC. O SOC tem dificuldade de contratação de um profissional capacitado. E quando você acha o profissional capacitado, vem o 4º desafio, que é o custo, né? O quanto custa um profissional de segurança da informação hoje em dia? Um profissional que conhece a grande maioria aí das ferramentas e das tecnologias envolvidas. O profissional precisa conhecer de aplicação de servidor, de storage, de segurança em rede, segurança de endpoint, segurança em cloud. Então, é uma série de disciplinas que ele precisa dominar ali para operar no dia a dia do SOC. E a operação precisa ser contínua, ela não pode parar nem um segundo sequer. Até em feriado, né, a gente sabe que existe aí os ataques. Então, os atacantes, eles nunca dormem. Quando a gente fala de abordagem correta, isso é uma melhor prática. A gente diz que a abordagem correta requer, então, 4 capacidades. E elas devem ser integradas. A primeira capacidade é a excelente prevenção, que são aqueles 99% que eu comentei, né, pessoal? Então, a gente ter a maior proteção possível com o que a gente já tem. Se a gente tem firewall, se a gente tem endpoint, se a gente tem ferramentas as mais diversas, vamos fazer essas ferramentas se falar e vamos fazer com que elas estejam bem configuradas. Então, a gente vai reduzir a superfície de ataque, obviamente, e com a redução da superfície do ataque, a gente vai evitar grande parte do problema, né? A gente vai, por exemplo, o usuário pode acessar o Facebook, mas não pode baixar um arquivo executável por dentro do Facebook. Se eu já reduzi essa parte do problema, eu posso olhar para outro. Então, poder proteger e reduzir a superfície do ataque com o que a gente já tem é fundamental. Usar bem o que a gente pagou para usar, o que a gente investiu para usar.
O segundo ponto é usar a inteligência artificial e o machine learning. Usar a tecnologia a favor da tecnologia. Então, a gente poder detectar ataques sofisticados, poder usar sandbox, poder fazer integração com threat intelligence de forma automática, validar indicadores de compromisso. Você poder fazer essas investigações automatizadas, que é o terceiro ponto, você pode acelerar bastante as respostas e, de fato, reduzir falsos positivos. E reduzir também erro humano. Quarto ponto de atenção da abordagem correta é fazer a resposta adaptativa. Acho que esse é um dos principais pontos, né? A resposta adaptativa. Por que ela tem que ser adaptativa, pessoal? Porque a rede da empresa A ela é diferente da rede da empresa B, que é diferente da rede da empresa C. A mesma forma que a empresa A faz segurança, não necessariamente vai ser a melhor prática para a empresa B. Existe bastante o ponto de políticas e processos envolvidos também, que muitas vezes faz parte de seres humanos observarem como que funciona a cultura de uso daquele ambiente. Então, é fundamental a gente adaptar as respostas com a necessidade das nossas empresas. Só que a gente tem que fazer isso em qualquer lugar, não só no firewall, mas também no endpoint, nas nuvens, nos servidores, nas aplicações de SaaS, nos ambientes IaaS, PaaS, funções como serviços, microserviços e assim vai. Por onde que a gente começa, então? A gente começa entendendo como funciona ali a resposta à investigação do incidente tradicional. Conforme eu falei, esse analista vai olhar uma tonelada de dados que chegam ali para o SOC, ele vai começar a coletar as evidências e fazer as investigações para validar se aqueles alertas que estão chegando ali são válidos. Com base na investigação que ele faz e na validação das evidências, ele pode ou descartar aquele alerta, aquele incidente, porque realmente foi um falso positivo, ou ele toma uma ação, se aquilo realmente for verdadeiro. Essa ação pode, conforme eu falei, ser a aplicação de um patch, atualização do sistema operacional, a instalação de um antivírus, o scan de um EDR, você pode fazer várias coisas no ambiente ou até mesmo acionar outros processos de outras áreas da empresa que envolvem parte desse incidente. Então, as respostas acontecem ao final de toda essa investigação e resposta a incidente, só que isso, conforme eu falei, leva de horas a semanas. Isso é um grande desafio, né? Porque até você conseguir resolver o problema, muitas das vezes o atacante já conseguiu objetivar o que ele queria e a gente acaba perdendo bastante tempo. Qual seria o mundo ideal? Seria um mundo ideal no qual a investigação do lado esquerdo fosse mais automática e as respostas ao incidente fossem mais automáticas ao lado direito. Com essas duas coisas mais automáticas, concordam comigo que seria mais fácil a vida do analista? Então, quando a gente fala de investigação automática, poder pegar e coletar todos os dados, enriquecer esses dados e validar esses dados em um funil, a gente poderia tirar disso tudo uma coisa chamada Golden Alert. O que é o Golden Alert, pessoal? É o alerta que realmente faz sentido para o analista investir tempo para ir atrás. Quando a gente fala desse Golden Alert, a gente está deixando de olhar 100 alertas para olhar 2 alertas, para olhar 5 alertas. Então, em vez do analista ter que perder bastante tempo olhando cada um dos 100 alertas, esse é apenas um exemplo ilustrativo, ele olharia somente os alertas que realmente fazem sentido, que já estão, de certa forma, passaram por um filtro, por uma validação, por um enriquecimento, por uma pesquisa prévia, ok? Quando a gente fala da resposta, poder criar métricas de reação da resposta do incidente, comunicar entre as partes, referente, inclusive, a diferentes times da empresa, poder fazer restore de ambiente de forma automática, poder criar e analisar as políticas, se elas estão do uso realmente recomendado, baseados inclusive em compliance, normativas que a empresa deve seguir, principalmente quando a gente fala aí da Lei Geral de Proteção de Dados, é fundamental que a gente evite aí erros humanos. Muitas das vezes os usuários que estão ali operando aquele ambiente, usuários de qualquer área da empresa, muitas das vezes eles não vão conhecer de TI, eles vão saber fazer aquela área que eles trabalham, mas eles podem, de repente, compartilhar um dado sensível por dentro de uma aplicação de SaaS,
né, e pode acontecer um vazamento de informação sensível. Então, a gente começa a observar que não só a automação disso tudo é fundamental para evitar ataques avançados, mas também a gente evitar incidentes de segurança como vazamentos e etc. Então, correlacionar todos esses dados aí dá trabalho. Quando a gente fala de correlacionar e coletar tudo isso, imagina que a gente tem que coletar dados da rede, da threat intelligence, do usuário, da aplicação, do endpoint. Isso dá trabalho? Será que dá trabalho? Quando a gente fala de cada uma dessas esferas, o que tem lá dentro? O analista ele precisa ir lá na parte de rede, coletar qual que é o IP, a porta, o país de destino baseado no range de IP, a quantidade de bytes enviados, de bytes recebidos. Ele precisa validar aquele log com uma threat intelligence, validar se aquele hash de arquivo que passou por dentro do firewall faz parte de algum conhecimento prévio da threat intelligence, validar se o IP envolvido naquele log faz parte de alguma campanha de ataque, ou, por exemplo, uma URL de phishing, que categoria de URL que faz parte aquele log, aquele fluxo de dados que passou pela rede. Também tem o usuário. Afinal, o usuário e o host são as pontas, né, os pontos finais aí de comunicação. Qual que é o usuário? Qual que é o hostname daquela máquina? Será que aquele usuário deveria acessar aquela aplicação com base na organização que ele participa dentro da empresa? Qual que é o sistema operacional? Qual que é o MAC address daquele host? Será que realmente era aquele MAC address que deveria fazer aquilo? Será que não está tendo um spoofing? Uma duplicação de MAC na rede passando por algum tipo de simulação ou de ofuscação de fluxo? A aplicação que de fato esse usuário, esse host está acessando, qual que é o protocolo que ela usa? Se há, por exemplo, uma aplicação de DNS que deveria usar a porta 53, por que ele está utilizando outra porta? Qual que é o domínio que ele está acessando? Será que esse domínio está sendo utilizado para bypassar a ferramenta de segurança tradicional? Será que ele está utilizando o DNS para passar e vazar dados por dentro do protocolo de DNS? Qual que é a resposta tradicional daquela aplicação? Como que ela se comporta? Quais são as subaplicações de dentro daquela aplicação? Então, se ele utiliza o Facebook, será que ele pode utilizar o chat do Facebook? Será que ele pode passar arquivos por dentro do Facebook? E quando a gente fala do endpoint, é fundamental ver tudo o que acontece no endpoint, inclusive a nível de sistema operacional, quais são os comandos executados nativos e customizados do sistema operacional, quais são as alterações de registro, quais são os vereditos que aquele endpoint detectou com relação aos processos que estão sendo executados, quais são as atualizações de arquivos que estão acontecendo ali. Então, imagina, pessoal, toda essa sopa de letras sendo correlacionadas na mão, né, de forma manual, pelos analistas de segurança da empresa. Isso dá muito trabalho. Qual seria, né, uma vida mais fácil desse analista? Um exemplo dessa vida mais fácil poderia ser aplicada com o nosso Cortex XDR, ou XDR. Como que a gente aplicaria isso no dia a dia da empresa? A gente poderia coletar dados de qualquer local, tanto dos escritórios dos usuários remotos que estão aqui ao meu lado esquerdo, como também nas redes tradicionais com firewalls físicos, mas também poder coletar dados dos endpoints, dos servidores, dos dispositivos móveis e também da cloud. Afinal, hoje o mundo ele é híbrido. Hoje a gente utiliza um Office 365, Salesforce, um Dropbox, um Box, um LinkedIn, aplicações pessoais e até mesmo aplicações que estão disponíveis rodando num modelo de IaaS, né, de infraestrutura como serviço, de PaaS, de microserviços dentro de clouds públicas. Fundamental também coletar esses dados todos, não só de rede, mas também de endpoint cloud, jogar tudo isso para um lugar único e fazer toda a correlação de dados naquele ambiente todo. Quais são os benefícios? Você vai poder detectar ataques utilizando dados muito mais ricos do que simples IP, porta e protocolo, foi só um exemplo que eu utilizei. Você vai poder mapear o comportamento, criar um baseline de uso, de acesso de todos esses usuários, hosts e aplicações do seu ambiente. Então, se a Alessandra sempre acessou o servidor A,
que ela deveria acessar e de repente começa a acessar o servidor B? Será que é a Alessandra? Ou será que alguém está utilizando a máquina da Alessandra para tomar alguma ação indevida? Acelerar a investigação, porque você vai realmente combinar os dados da rede do endpoint e da cloud para você encontrar de fato qual que é a causa raiz do problema, identificar onde começou todo o problema. Ele pode ter começado na máquina do Leonardo, mas terminou no servidor de informação crítica da empresa, porque houve uma movimentação lateral e o atacante controlou a extração do Leonardo de fora da empresa. Então, são apenas exemplos. Isso você vai poder integrar, né, com todos os pontos de controle. Então, a partir do momento que eu já sei que o endpoint do Leonardo está com algum tipo de incidente, por que não isolar o endpoint do Leonardo, tomar as medidas para depois liberar o acesso do Leonardo aos servidores críticos? Então, como a gente vê um exemplo tradicional de ataque distribuído, ataque avançado aí no ambiente do cliente, ataque direcionado, vários tipos de ataque que acontecem hoje, eles vão tomando ações que muitas das vezes, quando você analisa os logs dessas ações de forma individual, elas são consideradas inocentes, elas são consideradas legítimas. Conforme eu falei, um exemplo é um mapeamento de um diretório, um mapeamento de IPs e portas na rede. Então, essas ações são nativas do próprio sistema operacional e elas passam como inocentes. Só que quando a gente junta esses pontos de controle e visibilidade de rede de point cloud e compara tudo isso, a gente consegue identificar que realmente existiu uma cadeia de acontecimentos que fazem parte de um ataque em si. Como que a gente faz isso com o Cortex? Primeiro, a gente traz uma investigação, ao mesmo tempo que é simples, mas ela pode ser bastante detalhada, com a causa raiz de causa e efeito de tudo que está acontecendo no ambiente. Então, um exemplo aqui do ataque, ele começou lá com o usuário Sauron, que gerou um alerta de endpoint, no qual ele abriu o navegador do Chrome. Ele abriu o navegador do Chrome, acabou executando baixou, né, um anexo, acabou executando esse anexo, que na verdade abriu um prompt, que por sua vez abriu PowerShell, que por sua vez abriu um executável WScript. Então percebam, pessoal, que é fundamental a gente ter a linha do tempo de acontecimento das coisas. Muitas das vezes, os ataques eles são encontrados só no final da linha, aí, no final do acontecimento, mas é fundamental a gente ver como que ele aconteceu, da onde ele surgiu, quais foram os acontecimentos que tiveram para isso acontecer. E adicionar contexto. Afinal, esse último WScript que aconteceu nesse ataque, que outro tipo de ataque ele participou ao redor do mundo, o que ele já tem de conhecimento numa threat intelligence, quais são as variáveis desse ataque, qual que é o comportamento desse ataque, o que ele faria na estação do usuário, que países que ele tem como origem e destino desse ataque, quais são as aplicações que ele usa para se proliferar, que segmento de indústria esse ataque tem como objetivo final. Então, pode ser uma indústria financeira, pode ser uma indústria educacional, uma indústria de saúde, uma indústria de governo. Então, a gente está saindo do nosso mundo de causa e efeito do nosso ambiente e olhando para o mundo todo. Então, naquele exemplo que a gente fez de ataque que ele passa cada uma das 1000 atividades como sendo inocentes, quando a gente olha com esses pontos de controle distribuídos no endpoint, na rede e na cloud, a gente vai conseguir bloquear isso de forma automática, criando pontos de controle. O endpoint vai ser isolado, a rede vai ser controlada baseada nos pontos de segurança de rede, tanto físicos quanto virtuais, e também não só locais, como também na nuvem, como, por exemplo, uma AWS, uma Azure, um Google, e assim vai. Quando a gente fala, então, do mundo, como ele vai ser com relação à automação de SOC daqui para frente, a gente olha que os pontos de controle eles vão ser apenas sensores. Então, a gente não vai ter só um firewall, a gente vai ter sensores na rede. Esses sensores vão ser tanto em servidores, em endpoints, na rede física, na rede virtual, na cloud. Então, a gente vai ter a coleção de dados, a coleta de dados com base em sensores.
para que a gente possa construir, enfim, o caminho de causa e efeito, aquela árvore de acontecimentos que a gente deu como exemplo, adicionar contexto nessa construção de causa e efeito e poder encontrar aquilo que a gente falou que é tão importante, que é o Golden Alert, que é o log que realmente faz diferença. Com isso, o analista vai ter um dia muito mais fácil, uma validação de incidente muito mais rápida, ele vai descartar falso positivo muito mais rápido e validar e aplicar as respostas em segundos e minutos e não em semanas, em dias aí, que nem a gente comentou. Então, imagina que a gente, em vez de olhar 100 alertas, 200 alertas, a gente vai ter uma tela como essa que está aí. A gente vai ter 4 incidentes, 5 incidentes, que inclusive ele já vai te falar, que nem a gente está destacando aqui, que esse incidente que está aqui como high, ele tem a correlação de 20 alertas distribuídos, sendo que 6 são críticos, 14 são médios. É um incidente de behavior, né? De comportamento, de mudança de comportamento, que correlaciona a rede, endpoint, cloud. Então, você já teve ali o alerta, o incidente mastigado para o analista. Então, a alocação ideal do analista vai passar, em vez de ele perder e investir muito tempo tentando identificar o problema, ele vai investir mais tempo na parte de investigação. Com isso, ele vai ter uma automação bem maior para ter consistência e evitar erros humanos. Você vai ter resultados melhores e a operação vai ser simplificada, obviamente, porque ele já vai ter os dados mastigados para ele. A investigação vai se tornar uma forma dele aprender, porque ele vai investir mais tempo nessa área mais nobre. A remediação, conforme a gente falou, mais rápido. Ele vai ter mais satisfação na atividade do dia a dia dele e você vai ter pessoas inteligentes trabalhando em coisas inteligentes. E se meu ambiente ele não tem Palo Alto, né? E se ele tem diversas tecnologias de diversos fabricantes diferentes, como que a gente poderia ver esse tipo de coisa? E como a gente poderia ajudar? Para esse caso, existe uma coisa chamada SOAR. A definição do Gartner com relação a SOAR, de fato, é a ferramenta que permite com que a gente crie workflows digitais e facilitar esse dia a dia de resposta a incidentes. Ele tem 4 pilares, o SOAR, que nem o Gartner diz. O primeiro pilar é a automação, a gente evitar humanos fazendo trabalhos repetitivos. O segundo pilar é você ter a integração entre pessoas, não só do time de segurança, como outros times de dentro da empresa. O terceiro pilar é você prover relatoria e gerência de forma visual e fácil, para você poder minerar esses dados para o analista. E o quarto e último pilar é você orquestrar tudo isso tanto com ferramentas de segurança, como ferramentas que não são de segurança. Então, a gente lembra que a gente começou o nosso papo aqui falando que o SOC fazia essas macroatividades. Quando a gente põe o SOAR dentro do SOC, e um exemplo disso é o nosso Cortex XSOAR, a gente vai ter todas essas atividades de forma muito mais integradas e com o XSOAR funcionando não só para o time de segurança, conforme eu falei, mas também com o time de resposta a incidentes, ou até mesmo aqui nos exemplos, o time de cloud, o time de threat hunting, o time de gerência, de vulnerability management, o time de operação de indústria e assim vai. Então você vai ter, pessoal, o seu fluxo acontecendo de uma forma muito mais fluida aí. E para começar, o SOAR ele consegue integrar, conforme eu falei, aí as mais diversas tecnologias. No caso do XSOAR, ele possui mais de 370 integrações, aqui são apenas alguns exemplos, então a gente tem aí Gmail, Exchange, Slack, Zoom, na parte de mensageria. Você tem várias integrações com ferramentas de autenticação, CyberArk, Okta, Duo, assim vai, Active Directory, firewalls dos mais diversos aí, a gente tem aqui apenas alguns exemplos, tem mais de 370 integrações, então, para a gente poder fazer toda essa automação e essa orquestração. E essa automação e orquestração, pessoal, vai poder passar por playbooks pré-definidos ou customizados. Então, você vai poder montar fluxogramas de coisas que, em vez de o ser humano fazer aquelas ações de forma manual e recorrente
repetitivo, né, a gente vai ter o playbook fazendo aquilo pelo ser humano, pelo analista. Já existem vários playbooks também prontos, como, por exemplo, aconteceu um incidente de phishing. Esse playbook de phishing, ele vai poder validar qual que é o e-mail de origem, qual que é o domínio, qual que é o link, qual que são os outros usuários que também receberam aquele tipo de e-mail. Então, você vai ter playbooks validando tudo aquilo para o ser humano. Ou de ransomware, ou de quarentenar o usuário, ou de validação de indicador de compromisso. Então, você vai poder criar fluxogramas digitais de resposta a incidentes. Você vai poder gerenciar todos os incidentes numa única tela. Você vai poder priorizar, integrar e colecionar os dados daquele incidente numa tela só. Você vai poder colaborar com outros analistas criando war rooms dentro do XSOAR. Então, cada analista vai atrás de uma parte do problema para validar de fato que aquilo é legítimo. E qual que é a conclusão? A conclusão, então, de um SOC automatizado é que você vai, obviamente, melhorar de forma drástica a segurança, porque você tem uma redução imediata da quantidade de trabalho que o ser humano faria, você vai mudar de processos manuais para processos automatizados, adicionando machine learning. A gente vai ter resposta mais rápido, não só para o que é conhecido, mas também para o que é desconhecido, para validação. Você vai poder integrar com feeds de inteligência distribuídos no mundo das mais diversas threat intelligence ou origins. A gente vai ter uma redução drástica aí de quase 90%, 95% do tempo que o analista precisa investir para identificar um incidente. E você vai ter redução de custo, porque você vai usar a tecnologia ao nosso favor. E reduzir também não só o custo operacional, né, o TCO, mas também como o CAPEX, porque você pode consolidar a tecnologia em uma só. Hoje a Palo Alto ela faz parte de 85% da lista da Fortune, então 85% da Fortune 100 utiliza Palo Alto, a plataforma Palo Alto. Mais da metade das 2.000 maiores empresas do mundo confiam na plataforma de segurança da Palo Alto Networks para fazer segurança cibernética. Hoje a gente possui prêmios de qualidade de suporte, aí prêmios consecutivos, e com relação ao Gartner de Enterprise Firewall, a Palo Alto aí é 8 vezes líder em sequência deste quadrante. Conforme a Ale falou, a Alessandra comentou no início da apresentação, hoje a Palo Alto possui 3 pilares, né? A segurança Enterprise, na qual possui segurança a nível de rede, data center, segmentação interna, segmentação virtual. É possível também fazer segurança em cloud, que é a parte de Secure the Cloud, esse é outro pilar, na qual faz segurança de IaaS, PaaS, SaaS, microserviços e etc. E agora, hoje, a gente comentou sobre a parte de segurança do futuro, que é exatamente esse momento que a gente conversou sobre automação de SOC, adicionar inteligência artificial, machine learning, automação de processos, orquestração de atividades dentro da empresa. Eu abro agora de forma bem breve para perguntas. A gente tem um botãozinho de Q&A aqui no nosso Zoom. E também temos o chat. Então, algumas das perguntas que foram surgindo aqui ao longo da apresentação, também eu posso já responder enquanto vocês vão perguntando aqui. Ô, André, desculpa te interromper, mil perdões. Primeiro, antes de a gente responder as perguntas aqui, eu só queria relembrar que nós temos aí ao final da apresentação um sorteio que vai ser conduzido pela LA, né? E eu queria fazer uma consideração rápida em relação à tua apresentação, enquanto as perguntas chegam e a gente se organiza aí. A primeira delas é que, na minha forma de ver, o SOAR é aquela tecnologia ou o conjunto de tecnologias que melhor representam essa nova geração de SOC. Ainda que venha do mercado israelense toda a questão de SOC cognitivo, né, que é o SOC no qual eu não vou mais ter pessoas para N1 e para N2, quando a gente fala da realidade do mercado em geral, e pensando no mercado brasileiro, eu acredito que o SOAR é esse representante deste momento, dessa geração de SOC. Tá? Agora,
eu acredito que seja plausível que alguns dos nossos clientes aqui, participantes, estejam pensando, bom, isso aqui está muito longe, né? Por quê? Porque eu preciso ter uma estrutura, preciso ter uma arquitetura de segurança que se integre ao SOAR. E é exatamente isso, não tem como ter TCO, como ter ROI de uma tecnologia como essa, se eu não tiver um planejamento de uma arquitetura de segurança em que eu possa consumir eventos e que eu possa orquestrar ferramentas. E toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar com os clientes sobre esse tema, essa é uma questão presente, né? E o que eu sempre reforço é o seguinte: é necessário que exista, sobretudo num período de crise, num período em que os investimentos não são fartos, um roadmap, um desenho de estratégia de segurança que se desdobre numa arquitetura de segurança. Porque se não houver esse planejamento, nós vamos passar, os anos vão passar e nós vamos ver as lideranças de segurança se lamuriando, ou porque não há investimento, ou porque são vítimas de incidentes. O que a gente precisa para chegar num momento de trazer um SOAR para dentro da arquitetura é um planejamento, é um desenho de roadmap de segurança, no qual hoje, neste momento, certamente a extrema-direita do roadmap estará o SOAR, né? Mas a gente precisa ter uma evolução aqui, a gente precisa entender se eu tenho o endpoint adequado, se eu tenho uma camada de segurança de dados, de aplicação, de rede, de nuvem, para que depois eu possa, sim, me beneficiar dos recursos previstos, por exemplo, pelo SOAR. Tá? Falcão, por gentileza, contigo as questões aí. Até antes de responder, eu queria só fazer um comentário, Léo, em cima disso que você comentou. Há muitos anos eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci, que fala, né, que o pior erro em segurança é quando a gente tem a falsa sensação de segurança. Né? A gente vai, investe às vezes milhões em várias tecnologias, acha que está seguro, mas não está. E isso foi lá atrás, né? E hoje eu vejo que é mais verdade do que nunca, né? Porque a gente vai, compra esse monte de solução, às vezes de nicho, o best of breed, que a gente diz, né? O melhor em cada um dos nichos, só que falta um fator humano capaz de conseguir olhar tudo isso. Então, faltam pessoas, hoje a gente sabe, o gap de profissionais de segurança mundialmente hoje ele é de 3,5 milhões, ele era 3 milhões há uns 8 meses atrás, e há uns 2, 3 meses atrás a gente recebeu essa última estatística de 3,5 milhões. Então, por mais que a gente queira, a gente não consegue contratar gente experiente, com conhecimento e de várias tecnologias, e que consiga olhar tudo em tempo real e dar uma resposta. Então, o SOAR, na verdade, ele é uma tecnologia que surgiu e é inevitável, em algum momento a gente vai precisar, porque não tem como humanamente você dar conta de analisar tudo isso em tempo real. E os hackers atacando cada vez mais. Então, eu acho que é um pouco disso, não ficar com a falsa sensação de segurança, achando que a gente investiu um monte em segurança, se não tiver uma camada de automatização e orquestração, tudo que você investiu acaba não fazendo sentido pelo tempo de resposta que você vai ter. Desculpa, Falcão, pode seguir, só um parênteses. Tranquilo, o Wilson perguntou aqui como que é a implementação disso, né? Se o XSOAR ele é on-premises ou na nuvem. A gente pode ter os dois formatos, tá, Wilson? Ele pode tanto funcionar no ambiente de SaaS, e aí você tem bem menos custo operacional, porque você vai já estar com aquele ambiente na nuvem, ou você também pode ter on-premise. Para ter on-premise, precisa ter um ambiente virtualizado para subir ele nesse ambiente, ok? A parte de licenciamento, a gente tem alguns modelos, aí a gente pode conversar sobre a demanda, né? Que você que melhor encaixar no seu ambiente, a gente pode conversar sobre ela. Teve uma pergunta aqui se eu posso integrar produtos Palo Alto e não Palo Alto no XSOAR. Perfeitamente, essa é a ideia. Você pode integrar nesse mesmo ambiente várias tecnologias, aí a gente comentou mais de 370 integrações. O cliente não precisa ter nada de Palo Alto, só comprar o XSOAR. Perfeito. Ô Falcão, deixa eu fazer uma amarração. Rodrigo, tudo bem? Deixa eu fazer uma amarração entre o que o Léo falou lá no começo
uma parte da tua apresentação com que a Alessandra falou agora no final, tá? E aí eu volto a pergunta até para o Léo mesmo. A gente percebe duas situações no dia a dia. Primeiro, o cliente, quando ele vem atrás, por exemplo, de uma empresa para comprar segurança, há uma insistência, quase uma persistência de que se seja feito um projeto, um roadmap de qual é o objetivo que quer ser alcançado, né? E, em paralelo a isso, quando a gente procura Palo Alto ou o cliente procura Palo Alto, também há uma insistência da Palo Alto de qual é o objetivo, o que você quer com o produto, né? Ou seja, a Palo Alto ela tem uma resistência em vender por vender, em detrimento de entregar uma solução ou uma expectativa para o cliente. Eu pergunto para o Leonardo, por que essa necessidade de esse planejamento até anterior ao roadmap e por que essa persistência da Palo Alto em entender qual é a demanda do cliente antes de simplesmente vender por vender? A questão, Rodrigo, que me parece que tem que pautar é uma mudança na gestão da segurança da informação, né? E se nós tínhamos um paradigma anterior que talvez tenha prevalecido até o final da primeira década aí dos anos 2000, de que os paradigmas de segurança estavam muito relacionados a firewall, a perímetro, isso com a nuvem acabou, por exemplo, né? Então a gente tem uma série de mudanças na área de segurança e uma dessas mudanças, que ela não é técnica, mas ela é de estratégia, é entender segurança como investimento, né? Então, quando o CISO enxerga, quando a liderança de segurança enxerga a segurança não como custo, mas como investimento, ele quer retorno. E se ele quer retorno, ele precisa pensar de maneira estratégica, né? E pensar segurança de maneira estratégica, e o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade, sobretudo para os iniciados na área, é criar uma estratégia de segurança que esteja alinhada com a estratégia de negócio. A literatura, inclusive, é farta sobre esse tema, né? E como medir essa segurança da informação, como medir esse benefício, como medir essa coesão entre a estratégia de segurança e a estratégia de negócio. Esse é um tema bastante amplo, bastante complexo. Quando a gente fala em investimento em segurança, por exemplo, quando a empresa, quando a pessoa não teve exatamente uma oportunidade de estudar o tema a fundo, talvez não enxergue retorno do investimento em segurança. Mas é importante lembrar que a Escola Americana de Finanças e de Segurança Cibernética, por exemplo, há pelo menos uma década vem falando de modelos de investimento em segurança, né? Então, isso não é pesquisa, isso não é acadêmico, isso é gestão de maneira eficiente, gestão de maneira eficaz. Não há como hoje eu pedir investimento sem ter um plano de negócio que mostre o retorno desse investimento em segurança. Mas eu insisto e resumo, para que isso aconteça, para que isso não seja teoria, a liderança de segurança tem que ter visão de estratégia e tem que tirar a segurança da cadeia de custo para a cadeia de investimento. Só com discurso não faz isso com conhecimento, faz isso com estratégia. O Maxon mandou aqui, mudança em termos de segurança com uma visão de investimento. Isso traz segurança ao negócio, muitas empresas estão mudando essa visão. Com certeza, hoje segurança é uma parte bem subjetiva também, né? Quando a gente sofre algum tipo de ataque, algum tipo de incidente, muitas das vezes fica difícil a gente mensurar o quanto que aquilo trouxe de prejuízo para a gente, porque muitas das vezes pode afetar, inclusive, credibilidade, quantidade de clientes e etc. Então, com certeza, Maxon, a mudança de visão aí, ela acontece e está acontecendo em todos os segmentos de indústria, né? Não só na indústria financeira, que era grande preocupada com qualquer tipo de incidente, mas como qualquer outra indústria hoje olha dessa forma. Perfeito, Falcão. Bom, pessoal, em respeito aí à questão do horário, nós estamos passando um pouquinho aí de 1h05 de webinar. Eu agradeço mais uma vez a Palo Alto, ao Falcão aqui pela apresentação, a Mauri e a Alessandra pelo apoio, a todos os participantes, o nosso muito obrigado pelo tempo, pela atenção de vocês,
Espero que a mensagem tenha sido interessante, espero que a gente possa ter contribuído de alguma maneira para vocês nessa jornada aí de desenvolvimento e aperfeiçoamento da postura de segurança das organizações de vocês. Nós nos colocamos à disposição para falar mais sobre essa tecnologia, para fazer uma demo e, por gentileza, fiquem ligados nas nossas redes sociais, é por lá que nós nos comunicamos com vocês e é por lá também que nós divulgamos a nossa programação de webinars. Um bom dia a todos, mais uma vez, obrigado, foi um privilégio estar com todos vocês.